Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Renascidos das Escrituras. Hoje continuaremos com a nossa série Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana. Ao longo da Escritura, é inegável que a Bíblia ensina a responsabilidade humana real e inalienável, ao mesmo tempo em que afirma de maneira clara a soberania de Deus. Essa tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana é uma das maiores questões teológicas que enfrentamos. Como podemos conciliar as Escrituras que afirmam que Deus está soberano sobre todas as coisas, incluindo nossa salvação, e ao mesmo tempo nos responsabilizam por nossas escolhas? Nesse segundo ponto de nossa explicação, vamos explorar as passagens bíblicas que falam sobre a responsabilidade humana e buscaremos uma compreensão equilibrada bíblica de maneira como essas duas verdades coexistem. A Bíblia, de maneira clara e enfática, ensina que os seres humanos são responsáveis por suas escolhas morais, sejam elas de obediência ou desobediência a Deus. O que a Escritura não faz é permitir qualquer tipo de fatalismo ou determinismo no qual as ações humanas sejam apenas uma resposta automática à soberania divina. Em outras palavras, a Bíblia não nos apresenta como marionetes em um palco, cujos movimentos são controlados por um Deus distante e impessoal. Ao contrário, a Bíblia nos chama a responder aos comandos divinos com liberdade, voluntariedade e responsabilidade. Um texto claro de nossa responsabilidade humana pode ser encontrado em Deuteronômio 30, versículo 19 ao 20. Onde Moisés, ao falar com o povo de Israel, exorta eles a fazer uma escolha consciente, pois são responsáveis por ela diante de Deus. Dizendo o seguinte: os céus e a terra toma hoje por testemunhas contra vós, que te dei a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando-lhe ouvidos e te unindo a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Aqui vemos que Moisés não apenas apresenta a escolha entre vida e morte, mas também nos chama a tomar uma decisão ativa de nossa própria responsabilidade. Deus coloca diante de nós uma decisão moral e clara, e somos chamados a escolher entre o caminho da obediência a Deus, que traz bênçãos, e o caminho da desobediência, que resulta em maldição. A escolha é genuína, real e feita por nós, e somos responsáveis por ela. O fato de Deus fazer essa oferta de escolha não diminui sua soberania sobre o plano de salvação, mas afirma nossa responsabilidade em como reagimos ao que Ele nos oferece. Outro aspecto bem significativo da responsabilidade humana que é afirmado pelas Escrituras é o chamado para o arrependimento e a evangelização. Embora Deus seja soberano sobre todos os aspectos da salvação, incluindo quem Ele chama para si, a responsabilidade humana em responder ao chamado de Deus para a salvação é clara. A Bíblia frequentemente nos exorta a crer e arrepender-se, e tais ações são vistas como responsabilidades dos seres humanos, embora ainda dependam da graça e da capacitação divina. Em Atos, capítulo 17, versículos 30 ao 31, o apóstolo Paulo prega aos atenienses falando da responsabilidade humana para o arrependimento, com base na soberania de Deus, dizendo o seguinte: Deus, porém, não atendeu
a época da ignorância, agora, porém, manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo é claro aqui. Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Não há isenção de responsabilidade em relação ao chamado divino. Deus está chamando todas as pessoas em todos os lugares ao arrependimento. A ação de se arrepender, embora capacitada pela graça de Deus, é algo que a pessoa deve fazer. O arrependimento não é uma ação passiva, mas um comando que exige uma resposta ativa e pessoal. Esse versículo também enfatiza o arrependimento de uma forma de uma responsabilidade humana diante de Deus. E todos são chamados a isso. Mesmo em um contexto de soberania divina, Deus ainda chama os seres humanos à ação responsável e voluntária. O fato de o ser humano ser responsabilizado pelo arrependimento não implica que ele seja autossuficiente, mas que a graça de Deus capacita a pessoa a obedecer seu chamado. A Bíblia afirma que o ser humano, feito à imagem de Deus, tem a capacidade de fazer escolhas, e escolhas têm consequências reais. O conceito de livre-arbítrio é muitas vezes discutido, mas de acordo com a Escritura, o livre-arbítrio não é uma liberdade restrita. Ele é moldado pela natureza caída do ser humano, que é corrompida pelo pecado. No entanto, mesmo com a corrupção da natureza humana, a Bíblia ainda sustenta que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Em Josué capítulo 24, versículo 15, vemos um exemplo claro dessa responsabilidade no livre-arbítrio e seu uso. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué apresenta uma escolha clara e concreta para o povo de Israel. A decisão é deles: servir ao Senhor ou aos deuses pagãos. Ele afirma que a escolha é sua, mas ele e a sua casa já fizeram a decisão. Mesmo sabendo que Deus é soberano e que ele tem um plano para o seu povo, Josué ainda coloca diante de Israel a responsabilidade de escolher a quem servir. Essa escolha não é imposta por Deus de forma determinista, mas é uma responsabilidade humana real, na qual o ser humano tem liberdade para agir. A Escritura também ensina que a responsabilidade humana não termina com a escolha inicial de seguir a Deus. Ao contrário, ao longo da vida cristã, os crentes são chamados a perseverar na fé. A Bíblia fala sobre a perseverança dos santos, já também mencionado em outros vídeos aqui no canal. E como é nossa responsabilidade continuar a seguir Cristo, mesmo nas adversidades. Em Filipenses 2, versículos 12 ao 13, Paulo nos lembra dessa responsabilidade humana de perseverar na fé. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que em vós opera tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Paulo chama os crentes a desenvolver a sua salvação com temor e tremor, ou seja, a continuar em obediência e diligência apesar das dificuldades. Isso nos lembra de nossa responsabilidade contínua de viver de maneira que honre a Deus. Ao mesmo tempo, Paulo nos lembra que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, mas a soberania divina não anula a nossa responsabilidade de agir.
A responsabilidade humana é uma doutrina clara e enfatizada nas Escrituras, ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina a soberania total de Deus sobre todas as coisas, incluindo a salvação. Ela também afirma de maneira inegável que os seres humanos são responsáveis por suas escolhas e ações. A Escritura nos chama à obediência, ao arrependimento, à perseverança e ao uso do livre-arbítrio de forma responsável. Tem duas verdades: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não são contraditórias, mas trabalham juntas. E devemos aceitá-la como um mistério profundo que revela a grandeza de Deus e a dignidade da pessoa humana. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.